Os irmãos podem se assentar, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ser bem objetivos, bem sucintos na nossa abordagem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Apocalipse, livro da Revelação, Apocalipse capítulo 2. Nós não vamos hoje falar sobre o livro Uma Vida Centrada no Evangelho, por conta exatamente do tempo que a gente tem, mais resumido, mais sucinto, hoje aqui. Então, abra comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 2. Vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, embora a gente já tenha ouvido há um tempo atrás exaustivamente sobre essa passagem bíblica, sobre Apocalipse, o nosso irmão presbítero Osvaldo falando, né? Uma série de mensagens, de sermões. Eu também já falei uma época atrás acerca deste assunto, mas faz-se necessário voltarmos a ele. Apocalipse 2, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: escreve ao anjo da igreja em Éfeso, assim diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do teu lugar. Mas tens a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu lhe permitirei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Vamos orar? Curva a sua fronte, por favor. Querido Pai Celestial, na Tua presença estamos, queremos Te pedir a Sua graça, a Tua sabedoria, a Tua orientação, a Tua bondade para ser derramada sobre nós. Rogamos as Tuas bênçãos por meio e intermédio da Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe de acordo com o entendimento, a iluminação, a clareza que nos virá por meio da atuação do Teu Espírito na reflexão que faremos nesta noite. Que os nossos corações possam estar preparados, os nossos ouvidos, mente, Pai, possam estar aguçados para entender, para aprender e recepcionar a Tua bendita e poderosa palavra. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Qual é a melhor igreja? É a pergunta que a Bíblia Esperança faz nesta passagem. Qual é a melhor igreja? Muitas pessoas fogem das igrejas por causa das imperfeições que as igrejas possuem. Alguns parecem procurar uma igreja perfeita para congregar. O grande problema é que quando essas pessoas que procuram igrejas perfeitas chegarem a essa igreja, não poderão fazer parte dela, pois a tornarão imperfeitas. A verdade é que quem faz a igreja melhor somos nós. Cada um de nós. Todavia, no livro do Apocalipse, encontramos 7 cartas destinadas a diferentes igrejas da antiga Ásia Menor, conhecida como Ásia Proconsular.
E nenhuma delas, a gente vai ver, nenhuma daquelas igrejas era perfeita. No entanto, dentre as que guardaram a Deus, agradaram a Deus, guardaram a sua fé, agradaram a Deus, está a igreja de Éfeso. Uma igreja que agrade a Deus deve ser semelhante à igreja de Éfeso. Deve basear-se na Bíblia, deve ensinar a salvação em Cristo Jesus e propor seguir o caminho do Mestre. E então nós vamos destacar aqui algumas das principais qualidades e necessidades da igreja de Éfeso. Nós vamos perceber, de acordo com a leitura do texto que fizemos, do versículo 1 até o 7, que a primeira qualidade dessa igreja é de que ela é uma igreja que rejeita os homens hereges. Versículo 2. Segundo, ela possui obras que agradam a Deus e é ativa no trabalho de Deus. Ela opera atividades, obra na causa do Senhor. Versículo 2. Terceiro, sabe perseverar e enfrentar provas por causa de Cristo. Nós encontramos isso no versículo 3. Depois, nós vamos ver que há uma necessidade aqui nesta igreja. Ela deve procurar manter o primeiro amor, que muitas vezes tende a transformar-se em frieza. Então, a necessidade que ela tem é de manter, de perseverar no fervor espiritual, de manter o primeiro amor. E depois, nós também temos aqui a qualidade de que ela rejeita a imoralidade da seita dos nicolaítas e outras seitas semelhantes. Versículo 6. Então, nós encontramos aqui tanto qualidades quanto também necessidades. E o fato é, irmãos, que todas as vezes que nós pensamos em igreja, nós pensamos naquele modelo do Novo Testamento encontrado aonde? No livro de Atos dos Apóstolos. Toda vez que a gente pensa num perfil de igreja que agrada a Deus, que glorifica a Deus, qual é o perfil que a gente tem? O perfil da igreja de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, ou de necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Igreja perfeita. Na percepção nossa, na visão que a gente tem de igreja, a igreja que não tem problema, a igreja que não tem... Será que não tem problema? Será que não tem defeitos? Será que não tem dificuldades? Claro que tem. Embora a gente tenha aqui uma descrição das qualidades da igreja, irmão, é um fato, é óbvio que eles também tinham problemas. Interessante é que Frank Viola, num livro chamado Cristianismo Pagão, é uma pergunta, na verdade, cristianismo pagão? Uma pergunta. Ele diz o seguinte, pode soar estranho, mas quase tudo aquilo que é feito em nossa igreja moderna não tem qualquer base bíblica. Enquanto os pastores rugem do alto de seus púlpitos sobre seguir a Bíblia e trilhar a pura palavra de Deus, suas palavras lhes atraiçoam. É alarmante a terrível diferença entre o nosso moderno cristianismo e as práticas da igreja do século I. A pergunta que eu faço para você é, você concorda com essa frase desse pastor, desse escritor, desse literato cristão? Eu penso que não. Porque quando eu leio as palavras do Frank Viola, e eu estou expondo aqui porque está no livro dele, é da editora Mundo Cristão, está no livro dele. Eu penso que ele está olhando para a igreja do Novo Testamento como se a igreja do Novo Testamento fosse
perfeita em todos os aspectos, irmãos, mas isso é um mito. É um mito. É um mito dizer que nós encontramos grupo de pessoas que sejam perfeitos. Isso é um mito, não existe igreja perfeita. Então a pergunta quando a gente faz, o que você procura numa igreja? Procura uma igreja perfeita. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Nem mesmo a igreja do Novo Testamento era uma igreja perfeita. Nem mesmo a igreja de Atos era uma igreja perfeita. Nem a igreja do Apocalipse era uma igreja perfeita. A igreja ao longo da história do cristianismo não é uma igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Então quando eu leio dizendo assim, parece soar estranho, mas quase tudo aquilo que é feito em nossa igreja moderna não tem quase nenhuma base bíblica. Por que ele está dizendo isso? Porque há uma alarmante e terrível diferença entre o cristianismo moderno e as práticas do século I. Eu diria para os irmãos que isso não é de todo correto. Existem alguns desvios? Sim. Existem muitas mudanças? Sim. Mas do mesmo jeito que há problemas hoje, há acertos hoje, havia problemas naquela época e havia acertos naquela época. Isso é um fato, e a gente vai provar isto citando o texto de Apocalipse capítulo 2. Por quê, irmãos? John Stott disse uma coisa que é fato. Ele faz uma pergunta, o que Cristo pensa da igreja? Porque o que nós pensamos da igreja, de uma perspectiva interna, e o que os outros que estão de fora pensam da igreja, são opiniões igualmente importantes. Porém, muito mais significativa é a opinião do próprio Senhor Jesus Cristo sobre a igreja, uma vez que ele é o fundador da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele é o juiz da igreja, ele é o único aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, do universo, em todas as épocas, que tem condições de julgar a igreja, de avaliar a igreja. Ele é o dono da igreja, ele é o fundador da igreja. E se há alguém capaz e que tem poder de poder julgar a igreja, tem poder para isso, é Jesus. E se a gente vai para as 7 igrejas da Ásia e vê as cartas que são escritas a elas, as igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, nós vamos perceber o que nessas igrejas? Um padrão de diálogo de Jesus com estas igrejas por meio das cartas. E esse padrão é o seguinte, ele faz uma apresentação na carta, depois ele faz um elogio, depois ele faz uma avaliação crítica, depois ele dá um conselho, que é uma instrução, que é uma orientação, e ele faz uma promessa para a igreja. Esse é o padrão. Padrão. E é interessante porque logo no início do Apocalipse você vai ver que Jesus é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele é aquele que tem as 7 estrelas nas suas mãos, na palma da sua mão direita. Quem são as 7 estrelas? Quem são os 7 candeeiros? Os 7 candeeiros é a representação das igrejas da Ásia, as igrejas da Ásia proconsular. São os 7 candeeiros. E as 7 estrelas são os 7 pastores das 7 igrejas, os 7 líderes das 7 igrejas. Ele tem os 7 líderes nas suas mãos, mostrando a sua soberania sobre os pastores e sobre a igreja. E ele é aquele que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, ele passeia no meio das igrejas para sondar a igreja, para ver a igreja, para avaliar a igreja e para dizer, vocês estão bem aqui, vocês não estão bem aqui, vocês precisam melhorar aqui, olha, eu aconselho vocês que façam isso, isso e isso, e olha, eu dou uma promessa para vocês, se vocês fizerem isso, vocês conquistarão isso. Ele que faz isso, irmãos. Ele avalia. E não é diferente a avaliação dele. Então, nós sabemos que os mistérios das 7 estrelas, que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Isso é um fato. E aí, a gente vai ver a apresentação, como a gente viu no esquema. Como é a apresentação que Jesus faz? Primeiro, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso, escreva,
Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. O que Jesus está querendo ensinar aqui, gente? Em primeiro lugar, que ele, Cristo, é aquele que conhece a igreja, que passeia no meio da igreja, e tem os mensageiros das igrejas, os presbíteros, os ensinadores, os profetas, aqueles que pregam, aqueles que ensinam, ele tem em suas mãos. Depois, ele ensina que os candeeiros são as igrejas e as estrelas são os mensageiros que representam as igrejas. Logo, Cristo, ele controla a sua igreja, ele controla os seus líderes. Cristo não deixa as coisas da igreja acontecerem ao léu, sem que ele supervisione. Pode parecer, irmãos, que as coisas acontecem à revelia de Cristo, sem que ele esteja ali como superintendente, como supervisor de todas as coisas. Mas, irmãos, saibam de uma coisa: tudo o que acontece no contexto da igreja acontece por permissão de Deus, e Cristo vê absolutamente tudo, tudo ele supervisiona, tudo ele contempla, e a seu tempo, ele corrigirá, a seu tempo ele tratará, ele moverá, ele arrumará, a seu tempo ele trará o juízo, a seu tempo ele fará o que lhe apraz, porque ele é quem governa, ele é quem dirige, ele é o dono dessa obra. Essa obra não pertence a um pastor, essa obra não pertence a um grupo de pessoas, essa obra não pertence àqueles que fundaram esta igreja, essa obra pertence a Deus, essa obra pertence a Jesus, ele que está edificando a sua igreja. Nós não podemos querer competir com Jesus, ele é o edificador. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Isso nós precisamos ter em mente. Depois de fazer a apresentação, o texto vai adiantar, no versículo 2 ao 3, fazendo então Jesus, mostrando então o elogio que ele tem para com aquela igreja. O que ele diz a respeito da igreja de Éfeso? Conheço as suas obras, e o seu trabalho árduo, e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. O que Jesus está ensinando e mostrando a respeito da avaliação que ele fez da igreja? O que ele percebeu naquela igreja que ele precisa perceber na nossa igreja hoje também, na nossa vida hoje também? Em primeiro lugar, a igreja de Éfeso era uma igreja trabalhadora. Nós precisamos ser uma igreja trabalhadora. Nós precisamos ser uma igreja engajada. Nós precisamos ser homens e mulheres engajados na obra de Deus. Precisamos arregaçar as mangas e poder servir ao Senhor. Porque, como diz as Escrituras, Jesus mesmo dizendo: grande é a seara. Mas vamos rogar ao Senhor da seara que envie trabalhadores, porque são poucos os trabalhadores, são poucos os ceifeiros, são poucos, a gente até brinca, né? Grande é a seara, mas são poucos os cearenses. São poucos os cearenses. Jesus precisa de trabalhadores. A obra de Deus precisa de trabalhador. E essa igreja, ela era destacada por ser uma igreja que trabalhava, era uma igreja trabalhadora. Outra coisa, era uma igreja firme na doutrina. Uma igreja doutrinariamente preparada. Uma igreja que tinha uma doutrina refinada. Uma igreja que se pregava a verdadeira e genuína palavra de Deus. O evangelho era proclamado do seu púlpito. Os homens que ali ministravam e ensinavam eram homens fiéis à doutrina sagrada da Escritura. Além disso, eles rejeitavam o mal. E eram perseverantes, e eram pacientes. Tudo que nós precisamos ser, tudo que nós precisamos ter paciência, perseverança, precisamos rejeitar o mal, pureza, zelo. Precisamos ter zelo pela doutrina, precisamos ter pureza, rejeitar o mal, se afastar do mal, resistir ao diabo, resistir às propostas do inimigo, ser perseverante. A gente tem dito aqui que a perseverança é a mãe de todas as virtudes. Nós precisamos ter isso. Precisamos ser pacientes no meio do sofrimento, da tribulação, da dificuldade, da adversidade, das agruras da vida. Precisamos ser firmes, pacientes, constantes, sempre abundantes na obra de Deus. Precisamos ser assim. E essa igreja era desse jeito. Era uma igreja
que tinha todas essas qualidades. No entanto, não obstante a ter todas essas qualidades, o Senhor tem uma coisa contra essa igreja. E o que ele tinha contra a igreja de Éfeso, gente? Qual era a crítica que ele fazia em relação à igreja de Éfeso? Versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Jesus percebeu, Jesus analisou, Jesus diagnosticou, Jesus avaliou a igreja de Éfeso. E quando ele avaliou, diagnosticou, analisou, observou, percebeu a igreja, qual foi a nota crítica que ele dá para essa igreja? Qual foi o comentário que ele fez? Ele viu que a igreja de Éfeso era uma igreja cujo amor por Cristo havia esfriado. A igreja de Éfeso era uma igreja cujo amor cristão havia perdido o fervor. E esse é um grande problema, irmãos, que nós também encontramos na igreja contemporânea, no coração dos crentes contemporâneos. A falta de fervor espiritual, a apatia, a letargia, a mornidão. A gente tem percebido cada vez mais crescer a ausência do amor. E quando a gente fala do primeiro amor, nós não estamos falando necessariamente daquele amor que tem a ver com a fase inicial da fé. A gente sempre faz a associação ao primeiro amor com aquela fase inicial da fé, que é a fase infantil da fé, porque a espiritualidade tem fases, né? Fase infantil, fase jovial, madura, adulta. E a gente acha que o primeiro amor tem relação com a fase infantil, aquela fase meio que ignorante, a gente não sabe muito bem discernir as coisas, então a gente é inocente, meio que, né, tranquilo, a gente não sabe fazer diferenciação e tal, aquela coisa muito cheia de, como é que eu posso dizer, de empolgação inicial, mas não é isso que o texto está dizendo. Não é isso. O texto está falando, e no original seria melhor traduzido, ao invés de primeiro amor, o amor que vem antes. O que Jesus está dizendo é que quando ele observava o que a igreja fazia, como que ela trabalhava, como que ela guardava a doutrina, como que ela era uma igreja perseverante, ele percebia tudo isso, mas faltava algo que tinha que vir antes, que era a questão do amor. A igreja não era uma igreja amorosa, cujo amor motivava todas as outras coisas. É o mesmo que você fazer a obra de Deus, cumprir tudo aquilo que 1 Coríntios capítulo 13 fala, você profetiza, você prega, você dá as coisas para os pobres, você faz todas as coisas, mas você faz sem amor. É mais ou menos isso. Que é o caminho sobremodo excelente, que é o dom sublime de todas as coisas, que é o dom de amar, é o amor que vem antes de todas as coisas, o amor por Cristo, a motivação correta, o fazer de modo correto, é esse amor que te constrange, ou seja, Deus está muito mais preocupado com o seu coração do que com aquilo que você faz. Deus está muito mais preocupado com a sua motivação do que com a sua ação propriamente dita. Você precisa ter ação, sim, mas Ele está preocupado com aquilo que te motiva. E Ele conhece o nosso coração. E Ele sabe se a gente está fazendo por amor, se é o amor que nos constrange, nos motiva, ou se é outra coisa qualquer. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Eu tenho observado vocês e eu percebo que vocês já não estão sendo mais motivados pelo meu amor, pelo amor que vocês devem ter por mim. Não é o amor que motiva vocês a fazerem, mas é outra coisa.
Irmãos, eles tinham uma ortodoxia morta, eles tinham uma ortodoxia fria, eles tinham uma ortodoxia mecânica. O que isso significa? Eles eram firmes na doutrina, eles tinham uma vida teologicamente ilibada, porém eram pessoas vazias, totalmente vazias de espiritualidade, de piedade, de sentimentos para com Deus. A teologia se tornou para eles uma espécie de camisa de força, que fez com que eles ficassem congelados, porque eles perderam aquilo que é mais essencial na fé, que é o fervor no amor por Deus. Você tem fervido em amor pelo Senhor? Toda vez que eu penso nisso, eu penso naquilo que Jesus falou com Pedro, quando ele restaurou Pedro, depois de Pedro haver negado ele por 3 vezes. Depois de Pedro jogar fora tudo aquilo que ele viveu com Jesus, Jesus não jogou fora Pedro. E ele foi até Pedro para restaurá-lo. E quando Jesus teve um diálogo com Pedro de restauração, o que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? A segunda pergunta que Jesus faz para Pedro: Pedro, tu me amas? A terceira pergunta que Jesus faz para Pedro: Pedro, tu me amas? E para todas as respostas que Pedro dá, Jesus fala: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus estava falando para Pedro? Que o amor por ele tinha que vir antes do serviço a ele. Qualquer coisa que a gente faz na igreja que não é motivado pelo amor, não agrada o nosso Deus. Não agrada o nosso Deus. Eu e você precisamos ser o que somos, fazer o que fazemos, porque nós amamos Jesus primeiro. O amor precisa vir primeiro. E a igreja de Éfeso perdeu esse amor que vem primeiro. Então, sinteticamente, sintetizando a crítica que Jesus faz à igreja é esta: pureza doutrinária e moral, imenso zelo pela verdade e disciplinado no serviço eclesiástico, não são substitutos para o amor a Cristo que os efésios haviam abandonado. Não adianta você ser doutrinariamente e moralmente firme, não adianta você ter um imenso zelo pela verdade, ser disciplinado no serviço eclesiástico, se você faz com que isso substitua o amor que você tem por Jesus. O amor que você tem por Jesus precisa ser algo como prioridade na sua vida. Ame a Deus sobre todas as coisas, irmãos. Eu amo mais ao meu Deus do que ao meu próprio ministério. Porque se isso não for verdade, nada do que eu faço, nada do que eu sou, vale a pena fazer e vale a pena ser. Essa é a crítica que Jesus faz à igreja. Além da crítica, a gente encontra também no texto o quê? Promessa. E a gente está chegando no final. A promessa de Jesus se encontra no versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Jesus promete a árvore da vida, em primeiro lugar, a quem dá ouvidos ao Espírito Santo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então a primeira coisa que precisa acontecer na vida de uma igreja que ama Jesus, que serve a Jesus, que tem uma vida doutrinariamente libada, firme, sólida, é que ela precisa dar ouvidos ao que o Espírito Santo está falando. E o Espírito Santo fala, irmãos. Ele fala através dos louvores, ele fala através dos testemunhos, ele fala através da pregação, ele fala através das orações, porque orar não é só falar, orar também é ouvir. Quando nós oramos, oramos segundo a palavra de Deus, Deus fala conosco, porque não é um monólogo, é um diálogo, Deus fala com a gente, então a gente precisa silenciar a nossa alma para ouvir o que o Espírito Santo fala com a igreja, porque a igreja vive hoje sob a égide do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem fala com a igreja.
Deus, irmãos, Cristo, irmãos, fala por meio do seu Espírito, porque nós vivemos a vida cristã no Espírito. É o Espírito quem testifica conosco que nós somos filhos de Deus. É o Espírito quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo quem aplica as verdades da palavra de Deus aos nossos corações. É o Espírito Santo quem faz isso. E Ele tem falado no seio da sua igreja. Ele tem usado os pregadores. Ele sempre usou pessoas desde o início da usou os patriarcas, usou os profetas, usou os juízes, usou os seus apóstolos. E tem usado os seus profetas, os seus pregadores nos dias atuais. A questão não é se Deus tem falado ou não tem falado, se o Espírito Santo tem falado ou não tem falado. A questão é, nós temos dado ouvido ao que o Espírito Santo tem falado? Porque quando Jesus fala, aquele que tem ouvidos, ouça. Eu lembro nos discursos dele no Evangelho, quando ele diz assim, ouvi o que eu vou falar para vocês agora. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, aguçem bem os ouvidos de vocês, abram bem os ouvidos de vocês, porque o que eu vou falar agora é importante. Ou o que eu falei nesse momento, acabei de dizer, é muito importante. Então guardam o que eu acabei de dizer. É exatamente isso que Jesus está dizendo. O Espírito Santo está falando às igrejas. Segundo lugar, Jesus promete vida eterna, ou árvore da vida, a quem vencer a luta contra o pecado. Ao vencedor, ao bem-aventurado, aquele que vence os desafios do dia a dia, aquele que ama a palavra de Deus e luta veementemente contra aquilo que Deus luta, odeia veementemente aquilo que Deus odeia. E o que Deus odeia? Odeia o pecado, odeia o mal. Jesus odeia, Deus odeia, o Espírito Santo odeia aquilo que leva o ser humano ao fracasso, leva o ser humano ao inferno, leva o ser humano a uma vida completamente destruída dele. Deus odeia o pecado porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. As nossas iniquidades nos separam do Senhor. Então nós precisamos vencer isto. E como é que nós vencemos isso? Se nós nos rendermos a Jesus. Se nós nos rendermos à direção do Espírito Santo nas nossas vidas. Bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este homem, essa mulher é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele faz prospera, suas folhas não murcham. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque os ímpios não subsistirão no dia do juízo, mas os justos, os salvos, os bem-aventurados, os que amam a palavra de Deus, permanecerão eternamente. Serão salvos, comerão da árvore da vida, participarão do paraíso, estarão com Deus eternamente. Essas são as palavras de Jesus para nós hoje. Que nós possamos vencer a nossa própria carne, que nós possamos vencer os nossos próprios pecados com a ajuda do Senhor. Nós não estamos falando aqui de abrir a porta com a nossa própria força, com o nosso mérito, a porta da salvação. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de santificação. Nós estamos falando de vida com Deus. Nós estamos falando de uma vida de intimidade com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor derrame sobre nós cada vez mais do seu Espírito. Que a gente possa estar encharcado cada vez mais do Evangelho e aplicar essas verdades que aprendemos hoje aqui nos nossos corações. Amém?